É isso aí, galera, bora lá para mais um React. É isso aí, um comunista versus 20 capitalistas, e os senhores participantes não me façam ter que concordar com o comunista mais uma vez. Porque, para você que não sabe, eu, Daniel, não sou comunista, né? Até onde eu sei, o comunismo prevê o fim da propriedade privada dos meios de produção, o fim das classes e, em seu limite, até o fim do Estado. Como eu não creio nisso, eu não posso me chamar aí de comunista, né? Aliás, eu não gosto muito de me colocar em caixas, né? Eu tento ser bem pragmático, pegar experiências que eu imagino que funcione aí independente da caixa, mas se você me olha distante, talvez você fale, cara, o Daniel é um capitalista de Estado, né? Por que um capitalista de Estado? Embora eu não fique me identificando assim por aí. Porque, cara, eu, apesar de ser do mercado, né, do setor privado, mas eu acredito altamente que um Estado bem organizado, ele pode ajudar a diminuir a pobreza de uma nação, a diminuir a desigualdade de uma nação e a ainda fazer a nação ficar rica. Sim, o Estado, usado estrategicamente, pode potencializar o enriquecimento do seu país e há precedentes mundiais para isso. E, ao mesmo tempo, eu creio que pode haver, sim, propriedade privada dos meios de produção. Então, se você quiser chamar isso aí de capitalismo de Estado, alguns até de socialismo de mercado, enfim, fique livre aí, você que gosta de dar nome às pessoas. Mas quando eu vejo esse tipo de debate, eu fico na seguinte esperança, cara, um comunista, e que no caso aqui é Humberto Matos, né? Humberto, eu tenho que confessar aí que eu tenho uma certa simpatia. Eu gosto de ver uns vídeos do Humberto, eu não concordo com tudo, mas tem coisas que ele fala que é bem interessante, tá? Mas eu imagino o seguinte, vão colocar do lado dos capitalistas, talvez pessoas que estudaram experiências aí das sociais-democracias, ou da China, né, que fica nessa onda de ser capitalista, ou ser socialista, ou então um trabalhista, ou então alguma coisa não comunista, mas que ainda prevê aí, né, a existência da propriedade privada, enfim, e que o cara vai trazer um uso bom, cara, a gente vai usar o Estado aqui e o mercado aqui, e seria um capitalismo que funcione e tal. Eu fico na esperança de trazerem essas pessoas, né, para representar aí nós, os capitalistas. Vamos ver se foi o caso, ou se eles levaram aquela galera que é o puro suco da caricatura do liberal conservador brasileiro. Então, depois da vinheta, React. Vamos lá, pauta 1. O capitalismo se baseia na exploração dos trabalhadores. O capitalismo se baseia na exploração dos trabalhadores. Aliás, isso aqui também, aí tem uma questão já filosófica. O que é exploração? O que não é? Poxa, será que eu sou um professor de inglês? E eu contrato, por exemplo, um editor de vídeo que ganha 5 mil por mês, um roteirista que ganha, sei lá, 3, e um designer que ganha 3, não sei lá, o meu custo é 10, 12 mil por mês. E aí eu lanço um curso digital, e o curso digital vende 100 mil reais por mês. E aí eu, de lucro, tirando os impostos, sei lá, tô ganhando agora 70 mil. Alguma coisa assim, todos os meses. Então, pelo IBGE, eu já sou uma pessoa rica, né? Será que eu estou explorando essas pessoas? Aí, primeiro, esse explorar, elas se sentirem exploradas? Ou 2, não, Daniel, nesse caso não é exploração, porque ainda é pequeno. Exploração é dos grandes meios de produção, da grande propriedade privada, que inclusive os grandes meios de produção, alguns eu sou a favor, sim, de serem estatais, tá? Mas não todos, obviamente. Mas aí, Daniel, não, só funciona a exploração se for grande? Pô, mas a lógica é basicamente a mesma. Eu peguei pessoas que me prestam um serviço e eu pago para elas um valor menor do que no macro o serviço de todas elas juntas geram. E aí, como eu fiz isso, eu acabo absorvendo o lucro para mim. Será que isso é exploração? Então, tem esse metaverso aí da exploração, que vai muito do que é exploração ou não, ou também do tamanho, né? Eu, por exemplo, não acho que tudo é exploração, mas cada caso é um caso. As empresas grandes realmente é bem complicado, mas eu não quero fazer um vídeo sobre filosofia, tá? Ah, Daniel, mas aqui no marxismo não é filosofia, a gente tem muito bem conceituado. Tá bom, mas aí você que é o marxista, você que é o especialista, eu não sou só um investidor, tá bom? Vamos lá ver quem vai representar aí o nosso querido lado dos capitalistas. Vamos lá. Como é que é teu nome? Prazer, me chamo Enzo Maluf. Qual é o teu ramo de atuação? Enzo Maluf. Maluf tem a ver com Maluf? Enzo Maluf quem é? Enzo Maluf é um articulador político, direito, é o jovem, é esse bicho mesmo, jovem conservador e tal, associado ao ex-governador e prefeito Paulo Maluf, aquele mesmo, sendo neto ou sobrinho, família próxima, então neto do Maluf, alguma coisa parecida com isso. Família rica então, né? Então talvez ele seja o capitalista mesmo, né? Família rica? Herdeiro? Será? Não sabemos, vamos ver. Não. Hoje eu sou acadêmico de direito com foco em direito público, mas venho de uma família ligada ao setor empresarial e industrial. Ó, então temos um capitalista aqui, você é o primeiro. Sim, o capitalista. Aí, gostei. Parabéns, cara. Então tá, diga aí. Quando você diz que o capitalismo explora os trabalhadores, eu discordo. Meu avô, no tempo auge dele na indústria de tecelagem, teve 2.000 funcionários, numa época em que a indústria era 40% do PIB brasileiro. Ô, saudade! Não do avô dele, né? Assim, mas do avô dele, eu também sou daqui do Amazonas, né? Vocês aí de São Paulo devem conhecer melhor, mas
de quando a indústria era 40% do PIB, né? Na época, fazia fila de trabalhador para procurar emprego, alimentavam famílias. Enquanto a União Soviética fazia escala 7x0. O trabalhador trabalhava 7 dias da semana e não folgava nenhum. A China adota a escala 996. O trabalhador Não, a União Soviética não sei, mas eu acho que não é 7x0, tá? Tenho que checar isso. Mas a 996, que é a 996 na China, ela foi abolida, tá? Claro, uma empresa ou outra ainda tenta fazer a gambiarra e tal, mas assim, com o passar do tempo, né, o Estado chinês vai evoluindo e teve... isso, a produtividade cresceu bastante, inclusive. A indústria na China cresceu bastante, inclusive. E eles não saíram privatizando tudo, tá? Que é uma dica aí. Inclusive, faz uma união muito boa do Estado e do mercado. Eu gosto bastante. Sempre falo, né? Fiz a viagem pra China agora, início do ano, com a galera dos Três Irmãos e foi muito proveitosa. trabalha das 9 horas da manhã às 9 horas da noite, 6 dias por semana. Vamos lá. A primeira questão, essa questão do 7x0 é falso. A segunda questão, o 996 na China já está proibido há bastante tempo, embora alguns ainda pratiquem, assim como se pratica o trabalho escravo no Brasil. Mas eu quero falar da... Tem uns casos aí que a galera pega em situação análoga à escravidão aqui no Brasil, né? da sua fábrica do seu avô. Se os trabalhadores não trabalhassem, o seu avô ganharia algum dinheiro? Não. Então, Pô, mano, não fale isso. Pô, aí acabou. Já vamos fechar o vídeo. Se os trabalhadores não trabalhassem, seu avô ganharia algum dinheiro? Não, pô, mano. Pensa numa coisa melhor, né, velho? Fala assim, cara, meu avô ganharia. Pô, mas ele teria que se esforçar mais, teria que fazer mais coisa, aquela parada toda, ganharia menos dinheiro e tal. Aí tu entrega o prato cheio pro cara. Mas assim, não necessariamente... Daniel, mas ele pode ter respondido no sentido de que, cara, o avô dele foi um inteligente, juntou essa galera talvez separada, não se juntaria e conseguiria fazer uma fábrica, o avô dele tava ali por trás e tal. E realmente, ele no trabalho ele não ganha, ele quis dizer nesse sentido. Mas... exploração é outra parada, é se ele paga muito pouco pros caras ou não, então poderia entrar nesse metaverso aí, mas tudo bem, vamos ver aqui como é que continua. não está explicado. Mas o meu avô não obrigava ninguém a trabalhar, trabalhava quem queria. Mas, em na troca verdade, disso, quem tinha queria comida não, no prato, cara. tinha Na uma verdade, casa. as pessoas são obrigadas a trabalhar, senão elas passam fome. Não. Não é uma escolha do trabalhador Mas trabalhar. o mundo sempre foi assim, meu amigo. Você vai ficar Nem em casa sempre foi esperando assim. cair Nem a sempre comida? foi assim. A gente não só não viveu a maior parte da nossa história assim, como não quer dizer que a gente é obrigado a viver pro resto da vida assim. Mas Na você verdade, vai hoje em ficar dia é na o sua casa seguinte, sentado esperando a comida cair do não é céu? uma questão. A questão é que eu defendo que o trabalhador fique com o produto do seu trabalho. Tá, vamos lá. O trabalhador foi obrigado a trabalhar. Sim e não. Não porque não foi obrigado a trabalhar especificamente na empresa lá do Maluf, e sim no caso de que, poxa, se o cara não tem nenhum tipo de renda, ele vai ser obrigado a trabalhar. Se ele nasceu no sistema capitalista, ele vai ser obrigado a trabalhar. E se ele não está encontrando um emprego com facilidade, ou então, eventualmente, na área que ele busca ou na região que ele mora, ele deu o azar, né, dos grandes empresários, né, combinarem entre si, seja formalmente ou inconscientemente, no inconsciente coletivo do meio empresarial, combinaram de terem salários baixos, então o empregado ele é obrigado a trabalhar e receber um salário baixo, senão ele morre. Então o Humberto está trazendo esse seguinte ponto, né? No meu caso, né, que defendo que pode existir um capitalismo mais saudável. Daniel, mas você é a favor de superar o capitalismo? Eu sou a favor de superar qualquer coisa. Porque eu sou a favor de modernidade, filho. Depois vem um melhor que o capitalismo, beleza, aí a gente adota ele. Depois a gente supera o outro também, aí depois supera o outro e supera o outro. Então não tem apego com nada não, filho. O que for pra superar, a gente supera e pega o melhor, tá? Não sou amarrado com nada. Mas no caso aqui, o papel do Estado seria regular essas atividades. Principalmente porque eu parto da seguinte opinião. Quando você tem um ambiente de trabalho mais saudável, você tem salários mais justos e o poder de compra da população é melhor, isso é até melhor e dá mais lucro. E provavelmente o capitalista ganharia até mais. Porque simplesmente se eu sou dono de uma grande empresa, por exemplo, e a grande massa tem um salário baixo, ela tá estressada, tá morrendo, vive pouco, cara, são menos pessoas para comprarem o meu produto. Então, a curto prazo, muitos empresários, sim, eles querem tirar os custos, quer tirar o salário do funcionário, quer fazer o cara trabalhar mais, quer fazer explorar e tal, visando ter mais lucro a curto prazo. Mas eu sou crítico a essa mentalidade, porque a longo prazo, você ter um bem-estar social, seja via consciência sua, como ser um bom empresário, né? Ou via o Estado, sabe que os empresários do seu país não estão fazendo isso, o Estado proporciona, através de algumas leis, né, que o trabalhador possa ter uma condição melhor, a longo prazo isso é até melhor para o capitalista, porque ele vai ter mais lucro, tá? E eu, Daniel, acredito nisso. Por exemplo, eu sonho, tá? Apesar de eu não ser um grande estudioso disso, mas se nós tivéssemos um programa de renda mínima universal, onde as pessoas, aí sim, poderiam escolher ou não trabalhar. Claro que a renda mínima não daria para você comprar tudo, enfim, mas ficaria do mais próximo. Poxa, eu escolho trabalhar ou não. Isso, a meu ver, melhoraria o mercado no seguinte sentido. Meus amigos empresários iam falar, pô, Daniel, ninguém quer trabalhar agora. Depois que lançou essa renda mínima, se eles reclamam do Bolsa Família, imagina da renda mínima, né? Aí eu tenho que falar, mano, tu tá querendo pagar quanto pro cara, bicho? Tu tá perdendo pro Bolsa Família? Ou tu tá perdendo pra renda mínima? É porque o cara quer, é aquela visão de curto prazo, de pagar pouquíssimo pra lucrar tudo, né? Daniel, mas a minha margem é muito apertada. Se eu pagar mais pro cara, eu vou falir. Então tu não tem um negócio viável. Então tu não tá sendo empresário direito. Então tu não tá aplicando gestão. Vai estudar mais, bicho. Vai ser um capitalista melhor.
Vai fazer um produto viável, meu irmão, uma inovação, não quer não? Fica botando essa desculpa de margem apertada, enfim. Então, esse programa de renda mínima universal poderia dar a opção da pessoa trabalhar ou não. Isso faria com que, naturalmente, as empresas tivessem que oferecer salário melhores para os trabalhadores. Assim, os trabalhadores teriam mais poder de compra e comprariam produtos de todas as empresas, o mercado cresceria. E, se o empresário vê que aquele salário do trabalhador está tendo que ser um pouco maior do que ele previa, ele aí vai empreender e vai ser o bichão mesmo para conseguir eficiência na sua empresa em outras áreas e não no lombo do trabalhador. Porque deixa eu te falar, folha de pagamento não é a única área que você pode melhorar na sua empresa, né? Ou conseguir dinheiro. Eficiência e inovação é a principal, tá? Enfim, falei demais, o podcast não é meu, bora voltar a reagir aí os caras. No capitalismo, como é que funciona? Ele fica, que é o dinheiro que ele recebe do salário. É o salário dele. O salário dele é aquilo que ele recebe pela venda da força de trabalho. O que ele produziu, força de trabalho que ele quis contribuir, não é obrigado. Ele não tem opção. Não, ele tem opção sim, se ele não quiser trabalhar, ele fome. assim. Não, ele vai trabalhar se ele quiser. A opção é passar fome se você não tem nenhuma renda mínima, né? No caso, a gente tem o Bolsa Família aqui, e que é insuficiente, apesar de ter gente que pensa que Bolsa Família é 60 mil reais, porque é 600, né? Mas o cara fala como se fosse, o cara, Bolsa Família, ele tá aí estourando, não quer mais saber de nada. Irmão, tu sabe o que é 600 reais? Mas a mulher agora quer ter um monte de filho porque ela ganha 150 reais por filho. Bicho, tu tem filho? Tu já fez essa conta mesmo? Normalmente até homem sem filho que fala isso. Ou então homem com filho, mas é que não sabe os custos nenhum. É a mulher que compra as fraldas da criança, a mulher que faz a coisa toda. Porque 150 reais por filho, se tu acha que compensa, cara, é uma conta matemática sinistra. A galera que afirma isso. Mas enfim. Quiser, ninguém força. Fome, hein? Não, aí é o problema dele, porque ele tem que trabalhar pra ter a comida, a casa dele. Claro, isso ele é daí. obrigado a trabalhar, meu amigo. Quem não tem em troca, ele recebe o produto de trabalho dele, que é o salário. Quem tem herança, não precisa trabalhar. Quem não tem, precisa trabalhar sim, senão acaba. Não trabalha. Não, herança é bom, velho. Se eu tenho uma herança aqui, já compro umas ações, comprei um pouquinho de tesouro, renda fixa e tal. Pô, mano, o cara com herança é moleza. Se quiser. Se não quiser, não precisa. Precisa sim, senão acaba. Acaba como? Só se você for muito incompetente. Que se você botar hoje 1 milhão num fundo de renda fixa, você nunca mais precisa trabalhar. Você vai trabalhar... Humberto, investidor. Ou seria rentista? Humberto Matos, quer ficar ganhando 15%, né? Invista nas empresas para o país se desenvolver, Humberto. Mais uma parte lá da reserva de emergência e tal, dá assim pra botar um dinheirinho na renda fixa. Mas não quero nem falar do Humberto investidor, não. Eu quero falar desse lance do incompetência da herança. Porque essa caixa que é o suposto capitalista da direita, da eficiência do macro, ele é conhecido por gerir bem e por não sei o quê, e o Estado parasita. E aí o meu querido Enzo falou uma coisa que é verdade e o Humberto falou uma coisa que é verdade. As duas coisas são verdade ao mesmo tempo. O Humberto falou, se o cara for incompetente, acaba. Mas se não, é só ele botar na renda fixa que continua. Verdade. E o 2, o Enzo falou, se ele não fizer nada, acaba. Se ele não trabalhar, acaba. E um comentário sobre isso é que, não sei se você sabia, mas muitas empresas que são passadas de herança, normalmente a família 1, né? Vamos dizer assim, o avô, ele constrói a empresa, depois ela é passada para os filhos. Os filhos normalmente usufruem muito, mas já fazem a empresa perder eficiência e já fazem a herança perder a eficiência. E normalmente nos netos a empresa vai à falência e a herança ela é diminuída ou muita gente volta a quebrar, vamos dizer assim. Inclusive, isso é uma coisa que eu penso desde agora, apesar de eu ser relativamente jovem, né, 37 anos, mas eu já conquistei um sucesso financeiro, não sou bilionário, tá? Mas tenho um excelente patrimônio aqui pelo canal, você viu. E eu já sempre me preocupo em treinar bem as minhas filhas, né, para quando receberem a minha herança, elas estarem capacitadas, né, saberem ser boas investidoras, boas empreendedoras, já para não acontecer esse efeito delas só usufruírem e depois chegar na geração dos netos e aí meus negócios quebrarem, os investimentos forem por água abaixo, entendeu? Então, eu tô de olho nisso aí também. Se você quiser. Então, na verdade, quem é obrigado a trabalhar no capitalismo é o trabalhador. E o trabalhador não fica com o produto do seu trabalho. Quem fica com a maior os parte do comunistas gostam de falar mal dos empresários, é o empresário. Porque quem coloca a comida no prato do trabalhador é o empresário. Não, quem coloca sim, senhor. A comida no prato do trabalhador é o trabalhador. Não, senhor. Seu trabalho. Não, senhor. Se eu contrato alguém, tá, na minha empresa, por exemplo, contratei agora uma pessoa pra cuidar da finança e tal. Não é porque eu quis dar um emprego, não, pô. É porque eu estou precisando e tal, e eu imagino que eu vou ter ganho de eficiência com isso. Obviamente, é legal também você dar um emprego, poxa, você fazer uma amizade nova, aquela coisa, sim. Ainda mais a gente que tem esse lado social um pouco mais aflorado. É muito bom, é gratificante você ouvir da pessoa, caramba, obrigado por essa oportunidade e tal, e faz uma parceria. Poxa, é muito legal mesmo. Mas assim, isso acontece depois, normalmente, quando tem uma boa relação ali dentro da empresa. Agora, originalmente, você não saiu pra rua, quero dar emprego para as pessoas, olha como eu sou bom. Não, você tava querendo uma eficiência maior pra sua empresa, pra você lucrar mais, ou então manter o mesmo lucro, mas ter mais tempo livre, né? O empresário dá um emprego... Agora, Nossa, eu tô pausando muito, desculpa, tá, gente? Desculpa. Agora, essa parada que o Humberto falou de que o trabalhador não fica com o fruto do seu trabalho e tal. Cara, é até difícil saber como seria isso, mano.
será que todos os trabalhadores deveriam ser sócio da empresa? Eles têm cotações e ações e a parte do lucro ser distribuída e tal. Mas e o cara que teve a ideia, como é que é isso? Ah, não, a ideia sempre é o explorador, se ele fez o cara trabalhar. Isso que os comunistas, na meu ver, não explicam tão bem. Até porque, Daniel, mas explica assim. Se tu vê um podcast de 9 horas do Humberto com comunista tal, com não sei o que. Pô, gente, pelo amor de Deus, eu tenho minhas coisas pra fazer. Eu não tenho como ficar vendo cada caixa ideológica pra poder aprender tudo e etc. Eu tenho filha, eu tenho trabalho, eu tenho meu canal do YouTube, tenho um monte de coisa pra fazer. Enfim, então bolem aí um jeito mais fácil de explicar o que seria isso. Como o trabalhador pode, então, ficar com 100% do seu fruto sem ser explorado e, ao mesmo tempo, o cara que teve a ideia não tá explorando ele, ou não tem um patrãozão lá, enfim, eu acho um pouquinho confuso isso aí. Apesar de entender que no macro, nas grandes empresas principalmente, né, o trabalhador, você percebe que ele tem a vida muito, muito, muito difícil e a maioria é endividado, tá? Aí o empregado vai, recebe o seu salário e com isso ganha o dinheiro e coloca a comida em casa. A cada novo trabalhador contratado, o empresário não te obriga a trabalhar. O empresário não coloca uma arma na tua cabeça. Obriga todo mundo a trabalhar. Você trabalha se você quiser. A cada novo funcionário contratado, ou o empresário ganha mais, esse é o objetivo dele, né? Mas às vezes ele ganha menos, às vezes dá errado, né? E às vezes também ele vai ganhar a mesma coisa, ele só vai ganhar mais tempo, o que é um valor também, né? É isso porque você nunca foi um trabalhador, você não sabe como é que funciona. Claro que eu sou estagiário, meu amigo. Pra você se formar em não. Sou o estagiário. Pô, malufinho, bicho. Colabora, pai. direito, você é obrigado a fazer estágio. Você tá fazendo estágio. O que eu tô querendo dizer, você não é classe trabalhadora, você não sabe o que é a Será que ele vive do fruto do estágio dele, senhoras e senhores? O que vocês acham? fome, você não sabe o que você precisa trabalhar. É isso que eu tô querendo dizer. Quem trabalha porque pessoal, tem que trabalhar. os comunistas... Vamos ver mais um. Bom dia, como é seu nome? Bom dia, prazer, meu nome é Lawane. Qual é o seu ramo de atuação? Eu sou dona de casa, sustentada pelo meu marido, graças a Deus. Trabalha- Não, já senti aí uma cartilha ideológica aí pesada. Alguém que fala assim, na visão minha e da minha igreja ou da minha religião, sim, é uma honra ser sustentada e que bom que é assim, e tem um grupo de mulheres que batem no peito pra falar que é assim, logo eu participo de uma ideologia. Gente, eu não sei se isso é melhor ou se é pior, tá? Mas me soou assim como participante de algum tipo de ideologia e tal, que manifesta isso regularmente. Igual, por exemplo, algumas pessoas, tem até alguns amigos que são assim, que adotam a ideologia do aberto à vida. Ou seja, você com sua esposa, né, tem as suas relações, normalmente sem preservativo, e os filhos que for vindo, vai vindo, é porque Deus que quis e tal. E aí, normalmente, com todo tipo de ideologia, seja política ou religiosa, enfim, você vai juntando com um grupo, e aí cada um vai se autovalidando e tal, daqui a pouco aquilo vai aflorando em você. Enfim, eu normalmente tento dar uma escapada de caixas ideológicas, eu tento pensar tudo mais pragmático, mas me soou um pouquinho isso dessa cidadã. Não sei, eventualmente ela tá certa e eu que tô errado, né? Eu sou dona de casa, sustentada pelo meu marido, graças a Deus. Mas Trabalhadora. nas horas vagas eu sou advogada, mas sustentada agora pelo meu marido, graças a Horas vagas é advogado. Então ela tem uma profissão, mas ela primeiro falou que é dona de casa. Enfim, Deus, deixa né? cada um com a sua vida. Permaneça assim. Bom, você disse que os empresários, né, exploram os trabalhadores e que se a classe operadora Eu não falei produz... os empresários, eu falei o capitalismo. A exploração do capitalismo ela é uma necessidade pra Humberto, peraí. Mas essa aí ela tá certa. Você foi só preciosista demais. Se o capitalismo explora, os empresários, os grandes, né, são os capitalistas. Então é eles que exploram, né? Enfim. a reprodução do valor. E deixa eu te fazer o uma- valor se reproduz no capitalismo a E partir deixa eu da te- reprodução tá, de deixa eu fazer- mercadorias. E as mercadorias são 100% Ok. produzidas pelos trabalhadores Todo mundo já que entende. não ficam com o E valor deixa eu da te fazer venda uma das pergunta. mercadorias que eles mesmos Então tá, produzem. ok, então vamos fazer uma pergunta assim bem básica, assim, só pra começar assim. No socialismo, que é o caminho pra chegar no comunismo, a gente tem o Estado. O Estado não explora o trabalhador? Boa, gostei dessa mulher. Não sei o que ele respondeu ainda. Sim, o Estado explora, mas inclusive, sabia que não existe capitalismo sem Estado? Senhoras e senhores. Se é a propriedade privada dos meios de produção, quem é que detém o monopólio natural do uso da força para que se alguém invadir lá a loja da Havan e agora quiser virar o dono, quem é que vai tirar essa galera de lá? É o Estado brasileiro, né? Ou os estados pelo mundo, tá? Mas... sim, o Estado explora o trabalhador, mas às vezes até de um jeito que ela não imagina muito. Às vezes o Estado tá alinhado com os riquinhos aí, ó. E aí os dois acabam tirando do pobre e embolsando, né? Mas vamos ver o que o Humberto respondeu. Gostei da provocação dela. Sim, Vou voltar aqui. Caminho pra chegar no comunismo, a gente tem o Estado. O Estado não explora o trabalhador? sim. Tem luta de classes no socialismo. Não, o Estado. Porque, por exemplo, para acabar com a fome, você falou que falta dinheiro, certo? E vontade. Mas se você der um Google rapidinho, você vê que o Brasil, o ano passado, arrecadou mais de 1 trilhão de imposto. Por que ainda no Brasil tem gente passando fome? Se tem Porque não tem dinheiro. relação uma coisa com a outra. Na Como verdade, não? porque os impostos Se não no tá tendo Estado, distribuição de renda. Primeiro assim, ela falou, o Brasil arrecadou 1 trilhão, por que ainda tem gente passando fome? Eu detesto discussões altamente subjetivas, tá? Então, por exemplo, ela falar o número 1 trilhão,
como tem um T, né? Parece trilhão, é muito dinheiro, tu não sabe nem imaginar. Primeiro tu tem que ver, cara, 1 trilhão vai pra onde? Tem um custo de um monte de coisa do Estado. Tem sistema judiciário, legislativo, infraestrutura, sistema de pagamento, bicho, tem de escola, a saúde, a educação, tem um monte de coisa, previdência, né? Então alguém tem que fazer a conta. Peraí, será que 1 trilhão é pouco ou é muito para o tamanho do Brasil com 220 milhões de pessoas e tal? Será que é pouco ou é muito? Eu já digo que 1 trilhão é pouco. Daniel, mas a carga tributária do Brasil é 33% do PIB. Essa carga tributária é alta ou baixa? E aí eu te digo, eu conheço países que a carga tributária é mais de 40% do PIB e são ótimos. E eu conheço países que têm carga tributária menor que o Brasil e também são países ricos. Então, esse lance da porcentagem da carga tributária, 25, 30, 35 ou 40, ele é um fator de segunda importância. Porque o primeiro fator mais importante é o nível de riqueza e produtividade do país. Porque se tu tem um país super rico e tu tributa 25%, que seja, ou 20%, é muito dinheiro, porque o país é muito rico, tá? E aí você distribui mais dinheiro para a população através de serviços públicos. Agora, se tu tem um país pobre e tu tributa 35%, ou 40% ou 50%, a população vai achar que paga muito imposto e não tem essa volta, né? Então ela falou, 1 trilhão e tal, como é que tem gente passando fome? Ainda tem que ver mesmo se tem gente passando fome, que dado que ela tirou. Então, não gosto muito dessa subjetividade de fala. Bora ver o que o Humberto vai falar aqui. Renda pelo Bolsa Família, porque tem gente passando fome. Ó. Como verdade, não? Porque os impostos... Se não tá no tendo Estado, distribuição de renda pelo Bolsa Família, porque tem gente passando fome. O imposto, ele serve para sustentar toda a estrutura Não. do Estado. O imposto Não. serve... Como é que é feito as ruas, como é que a gente tem serviço imposto. público, é tudo Não tem a força de custeado, trabalho? Tudo custeado. Então, pelos tributos. a rua é assim, você dá o dinheiro pro Estado, ele estrala os dedos com o dinheiro e a rua faz? Não, tem nenhum trabalhador lá. Exatamente. E vendendo o quê? A mão de obra deles, pra ganhar o quê? Dinheiro. Porque a gente vive no Sustentado por quê? capitalismo. Legal, boa, ela falou, tá aí o Estado, tá explorando a galera, vendendo a mão de obra, a rua tá lá, gostei. Aí ele falou, porque vive no capitalismo, bora ver. Que é Exato. maravilhoso, Não, porque o o que eu tô querendo comunismo, dizer, vamos ele voltar não... pro tema da questão. O tema da tema, questão eu tô é o indo pro seguinte, tema da questão, você tá o tema da falando... questão é, os trabalhadores não ficam com a maior parte daquilo Os trabalhadores, que eu vou te produzem. explicar. Acontece assim, pra todo mundo entender em casa. Você vende... Peraí, os trabalhadores então juntaram, o Estado pagou eles pra fazer uma estrada. Aí a galera usou a estrada, eles teriam que ficar com a maior parte do que eles produzem, mas foi o Estado que... Bom, tá. Isso que eu falo, eu não consigo saber de tudo, né? Enfim, vamos ouvir. aquilo que você tem. Se eu Exato, tenho arroz, eu perfeito. vendo arroz. Se eu tenho mão de obra, eu vendo a mão de obra. No caso, meu Exato. marido vende A a mão de obra e questão é ganha. exatamente isso, mas a Entendeu? questão é E que tem quem dinheiro. só tem Com o dinheiro, mão de eu obra faço pra o que eu... vender, Vende é a mão de obrigado obra. a vender para um capitalista. Desde o mundo que é mundo. Não, não, Lógico isso é que é recente. Lógico que Isso é não. Você tá falando que a recente. agricultura surgiu recentemente? Quando o Sim, pessoal ia lavrar... sim. A Nós agricultura temos- recentemente? Claro, é coisa de 10 mil anos. A Isso história da humanidade recentemente. Ah, pô, aí entraram no metaverso do que é velho ou não, né? Eu até falei, pego, a agricultura surgiu recentemente. Eu falei, o Humberto tá viajando. Aí falou, surgiu agora, assim, 10 mil anos. Eu falei, pô, mas recentemente eu achei que... Enfim, tá vendo? Quando é muito subjetivo e não tem números, eu, Daniel, tenho dificuldade, né? Até porque eu sou meio neurodivergente, enfim. Outro dia eu falo disso. Nós temos mais Isso é 10 mil anos Nós temos recentemente. 300 mil Ai. anos de humanidade. Se a gente Jura? comparar 300 mil anos de E humanidade todo mundo com não teve 10 mil agricultura. anos... 300 mil o anos que de é mais? humanidade. É 300 ou 10 mil? 300 mil anos de humanidade e ninguém plantava, ninguém colhia. Claro que não. Nós éramos caçadores, coletores, nômades. E caçava o quê? Não tinha... Você tá trazendo uma coisa... Não, querida, caçar é diferente de plantio. Ninguém caça soja. Ninguém caça arroz. Aí vamos sair pra caçar arroz. Eles eram coletores, né? E caçadores. Caçava bicho. Coletor é porque tava lá uma planta lá no meio da parada e tal. E você só coletava, mas não teve um plantio que alguém fez organizadamente, né? E como a forma da agricultura que a gente tem hoje. Isso que ele quer dizer. Que aí gerava grandes produções de comida, tá? Tu meio que pegava o que já tava pronto na natureza. Mas, tipo assim, gente, olha, a agricultura é algo recente. A força de trabalho, você caçar não é força de trabalho. Mas aí, você... deixa eu te explicar uma coisa. Ah. Na sociedade comunal, não havia acúmulo de riqueza de ninguém. Porque não tinha o que se tinha que acumular. Paia. Tem que ter acúmulo de riqueza. Eu gosto. Claro que a acumulação só E faz eles não brigavam sentido entre si, os bandos. O mais entre forte bandos não... diferentes. O mais forte não entre era bandos diferentes, sobrevivente. Uma questão de sobrevivência. Agora eu tô querendo dizer o Então, seguinte, não é o- havia a noção de acúmulo de excedente. Porque Lógico isso é que não. disfuncional. Lógico que É não. Para que disfuncional isso. Todo uma mundo quer pessoa acumular acumular coisa. bilhões que não servem pra nada na vida dela. Por que enquanto não? que milhões de pessoas passam fome. Tá, eu sou a favor, sim, que a pessoa possa acumular. Na escala dos bilhões, como o Humberto fala, sim, tem alguns argumentos que aí eu posso ver disfuncionalidades, tá? Disfuncionalidade, mas no macro, eu sou a favor, sim, que a pessoa possa acumular riqueza, eu não vejo problema com isso. A não ser nesses ultra casos, mas eu teria que fazer um vídeo só sobre isso, né? Sobre disfuncionalidades dos bilionários, ou até do trilionário, que vai ser o Elon Musk. Muito disso também é equity, tá? Não é dinheiro líquido que tá na mão dele, então você vai ter pontos contra e a favor, mas assim,
dos grandes super bilionários, pode haver aí alguma discussão, sim, de funcionalidade, né? Só pra deixar claro, mais gente morre de obesidade do que de fome. Ah, mais gente morre de obesidade do que fome. Logo, se tem 1.100.000 pessoas que morreram de obesidade e 1 milhão que morreram de fome, logo, as 1 milhão que morreram de fome, poxa, olha que ruim. Porque a média diz que mais gente morreu de obesidade com mais comida. Então esquece os 1 milhão passando fome. Que tipo de argumento? Falso isso. Manda um bom, velho. Manda um bom pra chegar assim, Humberto, é o seguinte, ó. O capitalismo vai ser assim e tal, junto com o Estado a gente vai fazer isso, e o bem-estar social, aquela parada toda, aquela parada linda, a gente ganhando dinheiro, o trabalhador feliz e aquela coisa maravilhosa. Daniel, existe algum lugar? Existe alguns pontos bons em alguns lugares, né? Mas também o comunismo não existe em nenhum lugar. Mas pelo menos faz uma discussão mais madura, um negócio mais bonito, não caricatura, cara. Putz, grila, é um saco, velho. Continuando aqui, o capitalismo se baseia na exploração dos trabalhadores. Vamos dar uma olhada. Ah, esse cara eu vi o corte. Esse cara é aquele do começo, né? Não vai dar muito bom não essa história, mas vamos ver tudo, vai que no todo fica bom, né? Lembrou? Beleza, meu nome é Israel, sou teólogo, educador físico. Primeiro, quem tá no meio é você tinha que passar as informações. Você não passou porque você ficou com medo e isso é típico da esquerda. Vamos falar de mentalidade. Vai lá nas faculdades federais e vê os comunistas, maconheiros, sem proteína, um bando de vagabundo, playboy, e você quer vir aqui falar que a gente não trabalha. O dono do Tupac Mano, ele meteu a do comunista, universidade, maconheiro, sem proteína, velho. Gente, desculpa, mano. O que que eu vou comentar, mano? O cara tá falando de macronutrientes, mano. Sim, você quer ser forte? Sim, vá pra uma academia, coma 2 gramas de proteína por quilo, umas 3 gramas de carboidrato e 0,6, 0,8 de gordura. Essa é a famosa tabela de macros. Isso aí todo mundo sabe, até eu sei que não sou da academia. Mas pelo visto, o cara está inserido nesse meio e apaixonado pela caixa ideológica, porque ele já olhou e falou, o cara sem proteína e ele é comunista e maconheiro. Ah, se ele soubesse a quantidade de droga que alguns dos heróis deles, da direita conservadora, usam. Mas enfim, vamos continuar. Meteu a parada da universidade. Bora lá, ver o resto. E você quer vir aqui falar que a gente não trabalha. O dono do Tupac é um cara extremamente ruim. Quem é empreendedor é extremamente ruim. A mentalidade que você... Não, acho que ele vai falar isso, que ele não falou que o empreendedor é extremamente ruim. Seja uma mentalidade horrível, escassa e que não produz crescimento. O comunismo é demoníaco, o comunismo é uma porcaria. Eu grito, é porque quem não tem masculinidade se assusta, não precisa ficar assustado. Não, velho, não, velho, não. Pô, mano, manda um cara bom, mano. Sério, vamos ter uma discussão decente. Eu não sei nem se eu conseguiria ter uma discussão decente. O Humberto é todo lido, né, todo cheio da leitura. Mas, mano, chama um cara pra falar que o negócio é demoníaco, o cara sem proteína, sem masculinidade. Aí é a mistura do Red Pill com um conservador bombado, teólogo. Mano, aquela caixa não trouxe um dado de nada pra falar, cara, a exploração é por isso, e no sistema comunista seria pior por conta disso, logo o capitalismo é melhor por isso, por esse número e tal, assado aqui está. Como você contradiz, Humberto? Que você me diz? Aí não, o cara tem que falar do demônio, dos maconheiros, da falta de proteína e da antimasculinidade. Só faltou falar aí de trans, LGBT, aquela coisa toda, né? Não precisa ficar assustado. Cara, masculinidade não precisa ser grosso, mano. É só você ver o perfil. Quer falar de trabalho, não trabalha. Dá pra falar do assunto da crescimento, não cresce em porcaria nenhuma e tem raiva de quem cresce. Cara, o estagiário aqui no trabalho, o estagiário é o que mais trabalha. Eu posso falar? Estagiei. Você vai gritar até o final e não vai ter debate nenhum. Você quer falar? Eu acabei de dizer a afirmação. Se você não consegue governar a conversa, o problema é seu. Eu cheguei aqui pra governar. Governar? Eu acabei de dizer a afirmação. Se você não consegue governar a conversa, o problema é seu. Eu cheguei aqui pra governar, meu amigo. E se você não consegue governar a conversa, você quer me governar e eu que sou autoritário. Eu governo você. Eu governo você. Ah, mano, governar é Pablo Marçal, pô. É Pablo Marçal. É assim, ó. Do mundo coach, né? Eu sei porque, às vezes, quando eu faço palestra, tem técnica de coach que o cara aprende, né? E eu sou meio cartilhante de coach. Apesar que coach tem coisa importante, sim. Autodisciplina, autorresponsabilidade, resiliência, enfim, tem coisa importante de você ter uma mentalidade ajustada. Mas aí alguns coaches vão lá e criam próprias palavras ou próprios termos, né? Pra ajudar a viralizar. E normalmente a galera com a mente mais sensível, mais propícia pra esse tipo de coisa, acaba adotando esses termos, né? E que eu acho, tá? Ele tá falando do governalismo. Quem inventou isso é o Pablo Marçal. Eu governo. Que é um jeito de você falar... essa técnica é a seguinte, ó, se tu quiser inventar aí pras massas que te seguem de alguma maneira, começar a gostar de ti, tu faz o seguinte, ó. Tu pega uma palavra conhecida e usa um sinônimo dela. Por exemplo, tinha um pastor aqui, mais ou menos desse mesmo nicho, que a palavra lugar, né? Em vez dele falar assim, ó, vou conquistar o lugar tal, né? Vou conquistar esse lugar, né? E em vez dele falar lugar, ele usava um sinônimo, que é uma palavra, só que é um sinônimo que você conhece, uma palavra em português que todos já ouviram falar, mas é pouco usado. Então, por exemplo, ele não falava eu vou conquistar esse lugar. Ele falava eu vou conquistar essa geografia. Uau, geografia?
Cara, geografia. Começa a chamar o lugar de geografia. Ou então, em vez de conquistar, você usa dominar. Ou você usa governar. Em vez de falar mandar, você fala governar. Eu mando na minha casa, eu sou o marido mandão. Não, eu sou o marido que governa na minha casa. Entende como fica mais bonito? Aí é só tu fazer umas palavras dessa que tem sinônimo, começar a falar pras pessoas, as pessoas de mente mais suscetível vão começar a copiar, e aí tu faz esse bando de seguidor aí, ó. Isso é normal de quem tem uma... eu que sou autoritário. Eu governo você. Eu governo Tá você. vendo? Quer dizer que é eu mando, né? Mais ou menos o sinônimo. Isso é normal de quem Eu lidero, né? Eu lidero você. tem uma mentalidade que quer crescimento. Agora quem fica estagnado, você sequer falou sobre o assunto, cara. O assunto você veio aqui o gritar. comunismo é uma merda. Você Esse é o veio assunto. aqui- Porque você não deu a pauta. Cara, eu Você fiz não a deu afirmação. assunto. Você falou que não falou sabia. nada sobre a afirmação. Você falou mal da Você veio produção, aqui que a produção não gritar. passou pra você. Você que não passou. Você veio aqui gritar, cara. Você nem falou sobre o assunto, cara. Coisa mais mal educada, velho. Enfim, foi mal educado. Por isso que, mano, os caras ficam com raiva de empreendedor por isso, né? Por quê? Porque a galera fica nessas caricaturas, enfim. Cara, não responda nada com caricatura. Tem gente bom e ruim em todo canto. Responda as coisas tecnicamente. Tenha um debate saudável. Veja o que é ponto bom e o que é ponto ruim. E aí a nação vai evoluir com isso. Bom, esse foi o debate aí do comunista contra 20 capitalistas. Agora, se você se preocupa sim com as suas finanças, quer investir para ter um ótimo patrimônio a longo prazo e sim ter uma herança para passar para sua família, storyvest.com.br, nossa mentoria de finanças e investimentos, com módulo ainda de economia que você vai adorar, com um nível de didática, animações e materiais ultra didáticos que você encontra aqui em Investland, você vai encontrar na nossa mentoria também. Nas próximas semanas ela vai ser aberta, mas você já pode entrar na lista de espera aqui no QR Code. Faça parte do nosso grupo do WhatsApp e, eventualmente, se você está vendo esse vídeo no futuro, vá em storyvest.com.br que provavelmente você vai poder ser nosso aluno. Então, esse foi o vídeo de hoje. Vocês gostam do formato de React? Se sim, coloca aqui embaixo. Se não, a gente volta a gravar os vídeos normais. Até o próximo vídeo.